gente. Tá atrasado. Tá atrasado. Será que as pessoas desistiram? 2020, então. Ui. Oi, gente. Não desistiram, não. Vocês não desistiram, né? Até mandaram nos grupos. Cadê? Estamos esperando. Tá entrando, galera. Cadê? Olá! Era hoje a live? É hoje. Sim. É hoje. É agora. Babi, olá, gatos. Estamos esperando as pessoas entrarem pra gente começar aí, né? A falar sobre vários assuntos bem interessantes. Nossa. O que será que a gente vai falar? Vamos falar dançando, que a gente perdeu nossa aulinha agora. A gente não Mas conseguiu se deixar. estamos ganhando este momento especial com vocês. Fazia tempo que a gente não interagia aqui, né? Muito bom. É isso, gente. Hoje aconteceu aquela situação, né, com os hackers, que acabou desencadeando muita clareza em relação ao processo que a gente está passando, né? Isso é muito interessante da gente falar, o quanto que quando a gente está com uma vibração realmente alta, a gente consegue estar em plena atenção e consegue fazer a leitura das coisas que acontecem na nossa vida com um olhar que vai muito além do contexto daquilo que se apresenta, né? A gente não entra nesse julgamento muito raso das coisas e a gente consegue entender o porquê que a providência divina está apresentando pra gente aquela experiência. E isso é fundamental para a gente aproveitar todas as situações para o nosso processo de evolução, para o nosso crescimento. Na verdade, poucas pessoas têm a capacidade de se treinar para isso, porque a gente acaba entrando num processo da mente que tem o interesse que a gente se enrede mesmo, né? E se enredar é gerar emoções que são conhecidas para que a gente também tenha reações conhecidas. E essas reações nos levem a consumir, né, determinados alimentos, ou açúcar, ou doces, ou álcool, ou até mesmo cigarro, enfim. Várias situações onde a gente pode estar sendo direcionado com uma determinada emoção para um determinado consumo, né? Para uma recompensa. Então a gente tem uma sensação de que merece ser recompensado porque realmente aconteceu alguma coisa que foi muito foda no nosso dia. Mas o ponto da live nem é esse. Só estou fazendo um parêntese agora da importância que é a gente não levar a vida tão a séria no sentido de achar que as coisas são muito graves ou que tem uma importância muito grande. Porque a única importância que as coisas têm na nossa vida é justamente para sinalizar algo que a gente precisa ver, receber e se trabalhar, né? Então, quando a gente está na pegada da evolução, no compromisso da evolução, e você tem esse comprometimento sincero, você não entra no vitimismo, você não sai e fica se debatendo e chorando achando que você é vítima, porque você entende que tudo que acontece você criou em algum momento, que isso é uma criação sua também. E se não foi nessa vida, foi nas vidas anteriores, se não é nessa realidade, é numa realidade paralela. Mas a chance que a gente tem de olhar para isso, requalificar agora, para que a gente possa realmente evoluir e liberar as distorções e não ficar repetindo é muito grande. Então isso é uma bênção. Quando a gente está comprometido, a gente olha tudo como uma possibilidade de evolução, né? Com certeza. E a gente está nesse processo muito engraçado, porque a gente fica se sentindo num filme de policial.
Daí a gente fala, meu Deus, a gente começa a entrar num processo investigativo, então começa a ser muito mais interessante quando existem as situações, passa a ser assim, tá, por que aconteceu isso? Que novamente essa história do hacker, primeira coisa, né, foi muito louco que o início já se deu diferente do que da outra vez. Mas foi muito certeiro e a gente falou, meu, não é possível. Então, não é a situação de, ai meu Deus, eu vou perder a conta de novo. A conta não é sobre a conta, né? É sobre por que novamente, mais uma vez, a gente estava enfrentando essa situação de invasão, né? Não é nem de roubo, né? Da invasão. O primeiro questionamento meu foi, aonde eu estou roubando para ser roubada, né? Como assim estou sendo roubada? O que é que eu fiz e não percebi? Roubo energético, manipulação, o que é que eu estou fazendo e aonde eu estou fazendo isso para receber um roubo? Óbvio, né? Que foi meu primeiro questionamento. Aquilo me intrigou muito. E aí eu fui analisar e falei, putz, eu não tenho um padrão de roubo. Pelo contrário, eu dou energia, eu não pego energia de ninguém. Eu tô sempre num padrão alto vibracional, né? Eu tô sempre doando também a parte material, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo aonde eu poderia estar roubando. Aí eu fui investigar a minha ancestralidade. Eu falei, putz, ainda será que tudo aquilo que eu já trabalhei nos padrões, porque existem, né? Eu também não tô encarnada no Brasil por acaso. Já não foram limpos, porque eu já fiz esse trabalho e ainda está se manifestando. Será que tem algum nível disso que eu preciso olhar? E foi muito louco que imediatamente eu falei para a espiritualidade, eu quero essa resposta já. Fiquei puta da vida, porque eu fico que eu nem falo, né? Ficou seriona de manhã. Fico seriona assim. E falei, ok, espiritualidade, me traz a resposta do que é isso. Quero entender. É roubo? Aonde está? Porque eu vou arregaçar as mangas como eu sempre faço e vou trabalhar, né? Porque esse é o ponto das coisas se apresentarem na nossa vida. E aí, imediatamente, começou a baixar todas as informações. E a situação se desenrolou, né? Do nada você conseguiu reverter acessar, a situação que seria a situação em si grave, né? Exatamente. A questão da eu parada. Consegui reverter e recuperar a conta, coisa que é muito difícil de conseguir fazer, porque nem os especialistas conseguiram quando a gente estava lá. E eu fiz isso rapidamente, então a gente observou a questão do movimento rápido, da percepção. Eu percebi o momento da invasão, isso foi muito importante, né? E aí, quando eu fiz a pergunta para a espiritualidade, eles disseram que isso tinha uma relação direta com a situação das invasões virais, né? Do processo que se dá no corpo, porque o que a gente vive em macro, a gente vive em micro realidade. E foi maluco, porque a Bel me mandou uma mensagem, fazia muito tempo que a gente não estava se falando, e ela falou, amiga, eu preciso muito de você, a gente precisa unir forças, porque a gente precisa receber orientações da espiritualidade, a gente tem que criar uma vacina vibracional. E aí o Alan começou a baixar 1000 informações também, porque a gente está no processo muito forte de trabalho, de liberação de limpeza e, putz, trabalhando demais já há 10 meses sem parar. E ele começou a canalizar, e a gente juntou todas essas peças, né? E realmente trouxemos uma informação muito importante em relação a essa questão dos Ojas, né? Que a gente começou ontem. Sim. Na gravação do curso. Começamos ontem e é como a gente tem já percebido, tudo que a gente começa a abordar, automaticamente a gente começa a viver, né? Então, várias outras situaçõezinhas que já foram acontecendo, mas ontem a gente gravou, acho que foi a última aula, né? A gente falou de roubo energético. De roubo energético. E na sequência sobre Ojas. Sobre Ojas, a gente falou das duas coisas. E beleza, terminamos o dia, né, naquela vibração. E foi muito incrível, porque é exatamente isso. Todos esses acontecimentos agora de manhã, e aí já à noite entrou nesse processo investigativo, a gente ficou e eu falei assim, ixi, tem coisa, porque agora eu já tô mais esperto, tô vacinado também. E eu falei assim, caramba, né? Meu, foi bizarro, né? A gente começou a fazer as relações e realmente a relação
do que a gente vive com a rede social. O que é a rede social, né? O que é a rede de conexão? A rede que conecta as pessoas. Se as pessoas são como nossas células, né? A gente tem que ter um sistema de informação, de transmissão de informação, também como a gente consegue virtual, né? No corpo tem isso, porque a gente tem a rede sináptica, né? Então você tem as células que trabalham para criar rim, que tem o mesmo mecanismo das células que trabalham para criar cérebro, né? Só que o que informa elas são os campos vibracionais, o que vai fazer a diferença de informar que elas vão criar tecidos, né? De rim e não de cérebro. Então o que acontece é que para se criar o sistema, a comunicação entre os órgãos, porque a gente vai vindo os átomos vai vir para as células vão vir para os tecidos vão vir para os órgãos vão vir para o sistema, né? Então o sistema é composto de vários órgãos. E essa comunicação entre os órgãos para gerar um funcionamento perfeito é como a nossa rede social. Então nós, né, que nos comunicamos, a gente, os nossos seguidores que também estão no mesmo processo, e a gente está se comunicando de uma forma sináptica através de campos de rede, né, que são as ondas de rádio. E o corpo também tem isso. Então as células, elas também se comunicam e cada um faz o seu trabalho individual e isso gera um resultado num sistema. E a gente entender que a gente é célula de Gaia faz com que a gente entenda a importância dessa comunicação entre as células que são os humanos, para que a gente faça esse grande trabalho num corpo que está adoecido e que precisa ser curado e que está elevando o seu padrão vibracional. Então, quando a gente eleva o nosso padrão vibracional, a gente precisa informar todas as células do nosso corpo qual é a nova vibração. E tem que fazer os nossos sistemas se comunicarem de outra forma, né? Porque existe sempre essa questão da invasão. Todos os órgãos, né, para qualquer ação no corpo, vai precisar pedir autorização, senha para o DNA. Então, o que acontece, né, quando a gente pensa no vírus AIDS, HIV? Ele vai mudando e vai roubando essa senha, vai confundindo o nosso sistema imunológico de uma forma muito rápida. E justamente é o que os hackers estão fazendo agora. Eles roubam a sua conta e vão modificando o seu nome 30 a 100 vezes para que você não localize a conta. Mas o registro inicial, a memória original, tá lá. Seu nome nunca sai como primeiro nome da conta. Quando você vai ver, ele mostra tudo o que foi feito. A mesma coisa acontece com a memória original de perfeição. Então isso foi muito incrível, essa analogia, para a gente conseguir trazer isso na vibração e a gente entender o que significa essa invasão dos vírus. Mas o que foi muito sensacional é a gente entender a invasão do vírus na qualidade dos Ojas. Por quê? Porque quando você está com os Ojas muito fortalecidos, você não adoece. Os vírus não conseguem ter ação. E os Ojas, gente, é a energia que corre nos líquidos, nos fluidos, na água. Então é a força energética do elemento água no corpo. E a água é 70% no nosso corpo, praticamente. Então, se a gente pensar na importância que tem a gente manter os nossos Ojas na vibração mais alta, no nosso potencial máximo, é impressionante quando eu trago a informação inicial de 1 ano atrás, quando a espiritualidade disse: agora você vai trabalhar o potencial do corpo físico, deixa tudo que é espiritual e vai trabalhar o potencial do corpo físico para estar pronta para o Shivaratri 2020, que é quando você precisa estar pronta. Quando eu paro para pensar que eu fiz 1 ano, né, de abstinência sexual, que na verdade não é uma abstinência, é um processo que a gente faz
justamente para elevar a qualidade dos Ojas. E que tudo isso foi orientação, que eu precisei me separar. E que nesse processo eu fui ativando o potencial do corpo. Que o meu sangue, que o Oja, o veículo principal, né, onde ele corre principalmente é no sangue, foi totalmente alterado para chegar nesse momento, né? E eu comecei a ter alterações significativas no meu sangue. E o que a espiritualidade pediu foi para trabalhar potencial do corpo físico, beleza, saúde, rejuvenescimento, relacionamento e sexualidade. E na hora que eu recebi essa orientação, eu falei, meu Deus, o que é isso agora? Eu vou trabalhar a aparência física, que é a futilidade, no meu momento, lá atrás, e vou trabalhar a sexualidade. Vocês querem botar uma corda no meu pescoço e puxar, né? Mas óbvio que dentro dessa caminhada de muitos anos, eu já parei de questionar a espiritualidade, eu simplesmente segui. E foi muito complicado, porque a gente não sabe o porquê que a gente está vivendo as coisas, até você concluir as coisas, ter a força, a energia, a motivação, a resiliência de ir até o final, né? Porque ali você começa a entender o porquê de tantas coisas que você viveu. E dentro desse processo, o Alan chegar foi algo assim inacreditável, porque nem eu estava aberta para me relacionar. Eu estava zero aberta, até porque eu tinha muito entendimento de Ojas. E na relação sexual, a gente tem um maior nível de contaminação, de perda de energia, né, através de Ojas. E eu estava vendo a situação das pessoas nos atendimentos, o nível vibracional das pessoas, o como seria difícil eu me relacionar de verdade. E aí a espiritualidade, de forma certeira, coloca o Muiractã no pescoço dele, que era algo que eu tinha recebido junto com todas essas orientações na Amazônia em 2019. Então, assim, eu sabia que ele era a pessoa quando eu vi o Muiractã. E eu segui, confiante. E o mundo desabou, né? O que você tá fazendo com ele? O que você tá fazendo, não sei o quê? E o que é isso de beleza? E o que é isso de sexo? E o que é isso de agora ficar trabalhando movimento e dança? Porque nada disso é conectado com a espiritualidade. Então as pessoas que mais resistiram foram os próprios espiritualistas, da onde veio o maior julgamento, né? E hoje a gente está entendendo que o vírus se propaga a partir das secreções. Então a gente precisa ter os Ojas totalmente fortalecidos para que a gente possa ter um campo de energia muito forte para poder transmitir para vocês através dos atendimentos de cura energética, né? Isso tem que estar aplicado. Então a nova sexualidade, a gente está trabalhando pra caramba dentro disso e fazendo todos os exercícios em busca do potencial, do Samadhi e trazendo essa informação para que vocês possam acessar, né? Sim, e aí assim, o grande lance que hoje realmente a gente, nossa, parece que todas essas pecinhas encaixaram, a gente falou assim, meu Deus, porque a gente tá o dia inteiro meio abobado. E qual que é a primeira coisa que a gente percebeu que o vírus faz? Ele se aproveita de uma inércia, né, de uma imobilidade, então ele gera uma ameaça para o próprio corpo, porque a gente foi fazer esse paralelo com o hacker. O que ele fez? Qual que é a estratégia do hacker? Te desestabilizar emocionalmente, porque você vê que tem alguém que tem acesso direto a tudo. Então você se sente vulnerável a um ataque. Imediatamente o que acontece? A sua mente faz o quê? Socorro, né? Imediatamente ela te dá aquele alerta de pânico e você paralisa. O medo ele faz o que com você? Você retrai. E hoje o maior aprendizado foi o quê? E a No só conseguiu fazer esse movimento contra e realmente reverter a situação porque ela teve um movimento mais rápido que o hacker. Ela conseguiu se antecipar. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente está fazendo esse paralelo porque é muito maluco que a gente está percebendo, inclusive com a nossa experiência e experiência de pessoas próximas que a gente está vendo que de repente se contaminou, teve pessoas próximas e tal, que tiveram às vezes todos os cuidados, todos eles indicados, né?
E qual que é o grande lance? Que se você mantém o movimento do seu corpo, então essa qualidade dos ódios, né? Essa qualidade dos seus fluidos, o fluido ele tem que correr bem, né? Ele tem que estar fluindo. Você consegue manter isso numa alta qualificação e num giro rápido, né? O movimento todo, total, vibracional de todos os seus órgãos e sistemas. Nesse sentido, você está muito mais protegido do que se você estiver no ato de bloquear, tentar bloquear e fechar. Porque todos os sistemas de senha e de defesa a gente tem também no celular e o cara conseguiu achar o WhatsApp dela. Né? Exatamente. Só que o que determinou isso, e ele ainda ficou tentando entrar e mandar mensagem tentando ameaçar, foi justamente esse movimento. A gente já pegou e falou assim, não, esquivamos e a do ação vírus. correta, né? Porque no primeiro ataque do hacker, eu recebi várias propostas de outros hackers que recuperam contas, na verdade que já recuperaram de vários artistas e pessoas que foram hackeadas, que ofereceram valor de R$3.000, de 3 a 5 mil reais para recuperar minha conta. E no ato do processo, eu tive muita lucidez de entender que não importava o que estava acontecendo, né? Que eu não podia entrar naquilo como uma coisa real, porque não era real, né? Nada é real do que a gente vive, a não ser o fato da gente ter que entender aquilo como uma experiência para a gente requalificar e melhorar o que está sendo dito. E eu optei por perder e simplesmente agir pela ação correta, porque eu sei que a ação correta te coloca no lugar de ganhar o acesso às infinitas possibilidades. Então eu não cedi ao padrão que a gente tem de se defender e de receber a recompensa. O medo de perder tudo, né? E a necessidade de ser recompensado. Eu não usei esse mecanismo do nosso cérebro reptiliano. E o que eu fiz? Confiei e entreguei. Se a providência divina deixou isso acontecer, é porque é uma experiência muito importante para mim. Então essa experiência só pode contribuir para o meu crescimento. Perder tudo pode ser muito melhor do que continuar no padrão antigo, cristalizado. Então o que eu vou fazer? Vou aceitar. Vou aceitar perder tudo porque tem uma experiência sensacional aí para o meu crescimento. E talvez estar fora das redes e talvez encontrar um outro caminho, não sei. Mas sem dúvida nenhuma, com tudo que eu faço, isso não pode ser algo ruim. Tem que ser algo incrível, porque é assim, né? E eu trabalho para que a minha vida seja melhor a cada dia, então não poderia ser ruim. Então eu olhei para aquilo como um potencial de crescimento. E na verdade, o que eu fiz? Busquei a ação correta. Já imediatamente foi notificado o Face e o Insta. A gente correu pelos meios, que são os meios de comunicação do sistema. Só que o que a gente entendeu? Que o nosso sistema do corpo, ele está muito enferrujado, assim como os sistemas que a gente está vendo, de sistema de judiciário, sistema penal, não sei o que, está enferrujado. Então, entre o nosso órgão ser atacado e todo o sistema se comunicar e ter uma ação rápida e efetiva, às vezes a doença toma conta e não dá tempo. Você perde e você morre. A mesma coisa estava acontecendo. Há 2 meses o processo está correndo. Nesses 2 meses, a chance de eu perder a minha conta é enorme, porque o tempo de ação do nosso sistema está comprometido. Muito lento. Então a mesma coisa está acontecendo com o corpo. Foi essa analogia que a espiritualidade me trouxe hoje. Então a gente tem que acelerar o movimento de comunicação e gerar outras formas de comunicação que não seja mental. Porque o que acontece? O sistema da 3D é mental. E de alguma maneira o nosso sistema no corpo ele ainda rege a vibração da mente e não a vibração mais rápida, que é da alta percepção. Porque a gente não treina isso, a gente não treina a se comunicar telepaticamente.
A gente está sempre querendo muita explicação e buscando muita explicação pela razão. A gente usa muito pouco a percepção e confia muito pouco nisso. Então, a gente não consegue ativar a sabedoria do curador interno, que é aquele que já tem tudo isso e tem a resposta rápida. Então, foi muito interessante criar essa analogia, porque deu para entender a importância também da cura energética dos movimentos, que é um trabalho que a gente já está recebendo também há 10 meses e que tem uma importância fundamental, porque o Alan conseguiu baixar hoje várias situações, né? E uma delas foi que quando a gente movimenta o corpo, de fato, a gente modifica toda a produção hormonal do corpo. Então a gente consegue, num movimento, ter liberações hormonais. Isso significa que o nosso movimento externo gera um movimento até do núcleo celular, né, dos nucleotídeos. Então a gente obriga todo o nosso sistema a desenferrujar. Então esse é um processo que funciona como antioxidante, porque o que envelhece é a oxidação, é o enferrujar. E o que faz enferrujar? O sedentarismo, a alimentação ruim, a falta de alimento nos relacionamentos, né? Tudo aquilo que a gente vem explicando que é nutrição energética, que na nova era é muito mais importante que a nutrição que a gente conhece do padrão de vitaminas e, enfim, dos nutrientes que a gente precisa ingerir. Até porque isso é mentiroso. O sistema, ele entrega uma informação que está muito baseada em interesses, né, políticos e comerciais. Então ele diz que o leite é bom, que a carne é importante. A gente sabe que a carne é um dos maiores fatores de câncer também, né, que é super cancerígena, que o leite gera câncer de mama. Isso é comprovado. Inflama pra caramba. Só que continua lá na cartilha e os nutricionistas estão sendo formados e são obrigados a prescrever isso, né? Esses alimentos que a gente já sabe, que todo mundo já sabe. Se for no Google acadêmico, você vai ver vários artigos que são prejudiciais. E a gente continua seguindo aquele comando enferrujado. E a gente já tem a informação e a gente prefere vibrar no medo. E a gente segue o medo e não a nova informação. Então, esse processo ele é muito importante. E o que eu entendi? Que agora, daqui para frente, os crimes vão ser virtuais, né? Então, os policiais serão virtuais, porque eles precisam ser os crimes, que é uma forma de roubar mais fácil do que roubar virtualmente, né? Os ladrões são virtuais, então os crimes vão ser virtuais. E a gente precisa ter várias formas de lidar com essa realidade virtual. E a gente tem que se comunicar por várias redes, tanto no nosso corpo, como também na nossa vida, na nossa realidade cotidiana. Então, exercitar a autopercepção e requalificar, reinformar as nossas células, os nossos sistemas, da nova forma do vibrar e da nova comunicação e caminhos alternativos é fundamental para que a gente consiga burlar os ataques que cada vez mais vão ser recorrentes de vírus, de pandemias, de bactérias, de superbactérias, tá? E o que a gente está falando de alimentação é muito sério, porque o próprio alimento ele vai te deixar nesse padrão de vibração que é necessário para o ataque, né? É o que a gente está falando, ele vai te... A gente estava fazendo essa analogia, quando você come uma comida muito pesada, ele te dá sono, ele te dá esse estado letárgico de lentidão e de querer... Consome muita energia e você perde exatamente esse time, essa agilidade de ter as reações, as respostas desde essa macro-realidade do seu mundo externo que você precisa, e isso está acontecendo dentro do seu corpo. Então, nesses momentos que você vai receber, que a gente está recebendo, na verdade, ataques o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está recebendo muitas informações que estão entrando no nosso corpo, trocas, você vai ter
a mesma deficiência de comunicação de tudo. Então, nesse sentido, quando a gente fala do medo, e a gente estava falando, a gente entendeu isso há uns meses atrás, a gente já tinha entendido a vibração do vírus é esse medo. A gente ainda não entendia tanto o porquê. E hoje fez sentido exatamente isso. Falei, caramba, é isso, porque o medo paralisa. E o vírus atua na lentidão do atacado, né? Na processo de estagnação. Então é por isso que a gente fala da importância de você não vibrar no medo, que é uma vibração muito densa e baixa, e vibrar alto. E a vibração alta, que é o amor, essa vibração que a gente está buscando, é o que promove a velocidade, é o que promove a sutilização, né? O movimento, a fluidez. E o que acontece é que as pessoas estão com muito medo de amar. Então, quando a gente chegou nas redes sociais falando do nosso relacionamento, as pessoas ficaram todas muito cabreiras, desacreditando no amor. Então, todas elas buscaram o porquê da gente estar se relacionando, mas as pessoas não pensaram no óbvio, que a gente está se relacionando porque existe amor, né? Então, as pessoas, elas encontram motivos para as pessoas estarem se relacionando que são mental e não vibracional. E todo mundo ficou com medo do quê? De que eu poderia sofrer, de que o Alan poderia me enganar, de que poderia existir uma série de coisas acontecendo. A mente já leva vocês para um lugar de se defender do amor. E dessa forma ninguém ama, ninguém está vulnerável. Então por que a espiritualidade me falou vulnerabilidade, pureza e inocência também nessas orientações? E gente, eu avisei isso vocês lá atrás, que é justamente para chegar nesse momento e não falar agora. Não, né? Eu nem sabia. O que é isso? É que a gente tem que estar entendendo e aberto para viver a experiência do amor na totalidade, no máximo do potencial, na pureza, na inocência, sem se defender do amor, sem ter medo de sofrer, porque quem ama é que está se beneficiando, você está na vibração mais alta, você está potencializando os seus ojas, você está fortalecendo todos os seus sistemas. Então por que você tem medo de amar? Né? Se o amor é o próprio caminho da cura, é a própria energia da cura. Então, assim, dentro desse processo, a gente fala muito nesse curso da cura energética dos relacionamentos, nesse módulo 2 que a gente está gravando, sobre a importância da neutralidade, né, dentro do processo do se relacionar, inclusive sexualmente, tirar completamente a mente e conseguir estar no processo do encontro dos corpos, de potencializar essa energia. E o que a gente está fazendo é potencializando os nossos ojas desde que a gente está junto, através de superalimentos, algas, cogumelos, tudo que faça com que a nossa vibração fique mais alta, que o nosso potencial vibracional dos fluidos fiquem elevados. E a gente super comprometido com isso, os dois, porque no ato sexual a gente consegue ter o ápice da energia masculina e feminina e gerar um potencial para iluminação. O que foi muito interessante dos ojas ontem é que me fez lembrar que no Ayurveda a gente considera a importância do oja para o processo da iluminação. Então eles não usam afrodisíacos como Viagra. Eles usam para potencializar o oja e poder se iluminar, poder ter devoção, poder entrar em bhakti. Então olha o quanto é importante. Por que as pessoas que estão com os ojas enfraquecidos não conseguem rezar? São pessoas que falam, nossa, perdi a fé, estímulo, a vontade, não sei o que está acontecendo, mas não sinto vontade de meditar, de rezar, de fazer absolutamente nada. De se movimentar, né? De tirar qualquer tipo de movimento, né? São todos movimentos, né? Porque você empobreceu muito a qualidade vibracional dos seus ojas, né? E nesse sentido, quando você tem uma relação sexual ou troca de fluido pelo beijo mesmo, a gente está fazendo o quê? A gente está potencializando essa ação dos vírus e bactérias.
Então, o que vai acontecer? Se a gente está com a vibração baixa, os vírus vão adentrar no nosso corpo e as bactérias também vão ser ácidas. A gente já vem falando da questão das bactérias, que elas fazem as escolhas por nós, elas dominam a nossa escolha. Lembrando que a mitocôndria era uma bactéria que hoje se torna a organela mais importante da decisão do DNA, o DNA mitocondrial, que é o feminino. Então, para você ver o poder das bactérias, né, de tomar conta de uma estrutura dentro do nosso DNA. Então, a gente não pode ignorar vírus, fungos e bactérias, e esse potencial vibracional está nos Ojas. Porque quais são os vírus que mais mutam, que são mais mutáveis, que têm a capacidade de ir trocando as senhas rapidamente? Aqueles que entram no nosso corpo pelos fluidos, que é o caso, por exemplo, do HIV, né? O vírus da gripe é por gotículas de saliva e ele muda. O Covid é um vírus que vai se apresentar mutável. Então, se a gente não entender isso, não compreender que a energia vital que circula no ar é o prana, mas que a energia vital que circula na água, que é a quantidade maior do corpo, são os Ojas, e cuidar dos Ojas, a gente não vai dar conta de se manter saudável dentro desse processo da nova forma do vibrar. Então, por isso a espiritualidade pediu essas ações. Não foi por conta de moral, de que é bonitinho, nem é por isso que as escrituras e os textos sagrados já falavam, gente, é milenar. Mais de 3.000 anos já se sabia a importância dos Ojas. E já se sabia a importância da troca energética a partir do ato sexual. A gente já sabia que para manter saúde precisava manter Ojas, né, na mais alta qualificação. Então isso não é uma informação nova, mas é uma informação para a nova forma do vibrar que tem que ser incorporada. Incorporada é baixar para o corpo. E hoje o Alan falou muito sobre isso, porque que a espiritualidade pediu para eu trabalhar o corpo físico, né? E é muito interessante porque a gente foi realmente entendendo o significado agora, a gente começa a entender do porquê do relacionamento, né? Porque quando a gente tem as escolhas, começa a entender tudo que envolve as escolhas de relacionamento, como isso é importante para você proliferar ou você começar a bloquear a continuação desses processos doentios, isso em todos os níveis, né, do mundo, porque a gente vê que a doença está na nossa forma de se relacionar, né? Nós somos seres sociais e a gente se relaciona, a gente não vive sozinho, então o que gera todos esses distúrbios, inclusive dentro do nosso corpo, é como a gente se relaciona o tempo inteiro. Então esse já foi um ponto que a gente já matou ali, a gente falou assim, nossa, tem tudo a ver, porque nas relações você tem troca, você tem as trocas dos fluidos. E se isso está adoecido, você só vai contribuir para essa doença. O movimento, ele está ligado completamente nisso também, não no sentido que as pessoas podem achar só de aprender uma dança, ou isso e aquilo, ou para ficar com o corpo sarado, mas é num nível integrado, de você realmente conseguir, através dos movimentos, você conseguir conversar com todas isso, mobilizar todas as suas consciências, é o que eu falo, também tenho falado nos atendimentos, quando você estiver se movimentando, e realmente se aprofundar, né, até que, na verdade, o processo vem de dentro, até que ele chega da sua intenção, que ele chega realmente no seu movimento. E quando ela falou assim, nossa, dessa questão da beleza e do rejuvenescimento, eu falei, mas tem tudo a ver. Porque quando você fala de beleza, ele também é um processo que ele é a consequência de várias escolhas. Vocês estão falando da gente, nossa, vocês estão mais bonitos, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é que ela era menos bonita ou eu era menos bonito antes, mas é que, com certeza, consequentemente, com a vida, né, as escolhas que a gente está tomando a partir desses 10 meses, a gente, com certeza, fica mais bonito, mas não é um movimento que a gente quer pela estética. É um movimento que ele acontece porque a gente está cuidando de todas essas... A gente está se cercando de todos esses fatores
e que inclui o corpo físico no seu potencial. Exatamente. A gente usa também, e no curso a gente fala, da importância de você se ver bonito, porque isso também tem um impacto no psiquismo, e isso tem vários estudos que são feitos em clínicas com pessoas que estão com agravamento severo de depressão e desequilíbrios psíquicos, né, em hospitais psiquiátricos. O efeito que uma mudança física faz dentro do tratamento. O medicamento não faz, a terapia não faz, a meditação não faz o efeito da pessoa se ver diferente. Então, assim, não dá para ignorar, a gente tem que pegar tudo isso e entender que tudo é espiritualidade, tudo é cura, né? E existe muito tabu. Quebrar esses paradigmas pede uma pessoa totalmente comprometida e confiante, pessoas livres, capazes de seguir as orientações sem medo. Porque se não tivesse coragem, seria impossível trazer essa possibilidade de liberdade dentro das ações espirituais. Quebrar paradigmas da espiritualidade mesmo, que cristalize, que a gente vai ver que é uma distorção de interpretação dos textos sagrados. Porque estudando esses textos e trazendo para o que a espiritualidade está mostrando a partir da prática, da experiência, fica claro que os mestres queriam dizer que não tinha nada a ver com esse processo de negar, porque a beleza está em todas as culturas, está em todas as deidades, está nos povos mais simples, né? mais devocionais, né? A Índia, a África, né? Quem mais respeita o processo devocional. Então, assim, o processo de você cuidar do seu cabelo, da sua pele, de cada partezinha, né, do seu corpo, e a gente fala isso, eu brinco com o Alan, nossa, hoje eu preciso dar atenção para esse dedo, para não sei o quê, e vou conversando com todas as células do corpo dele, e ele com as células do meu corpo, porque realmente são consciências, né, microconsciências que geram essa macroconsciência que é o organismo. E a gente vai vindo disso, né? De moléculas, átomos, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, né? E não acaba nesse nosso organismo, tem organismos maiores, tem os corpos monádicos. Então, quando a gente entende que a gente está fazendo parte de um mesmo movimento, que quando vocês mudam a vibração de vocês, a gente está curando um corpo maior que a gente faz parte, que a gente depende dele para ter vida, porque se esse organismo morre, todas as células aqui dentro morrem, e Gaia está comprometida e precisa alterar o padrão, a gente começa a entender a importância da unidade, da consciência da unidade, de não ter separação. E da transmissão, né? E da transmissão verdadeira. A gente tem que quebrar a problematização, que é o ranço, que é o que cristaliza, que é o que bloqueia, que atrapalha o processo. Se é mais rápido você ficar bem estando bonito, fique bonito. Porque a gente tem que agir com rapidez, o tempo está pedindo isso. E a gente precisa ficar bem. Né? Existe todo um conceito que te impede de ficar bonito. Né? E por que isso? Da onde vem? E hoje a gente falou muito desses soldados de alto escalão dentro do sistema imunológico, que são soldados que conseguem identificar que aquele comando do DNA está estranho. E ele questiona o chefe. E ele diz assim, peraí, isso não faz sentido. Não faz sentido reproduzir esses padrões de condicionamento social. Então, esses soldados de alto escalão são os trabalhadores da luz, os 144 mil seres de luz que estão encarnados no planeta e que vieram quebrar realmente o velho, os condicionamentos. E é importante quebrar esses condicionamentos em tudo. São os caminhos automáticos, né, de sinapse do nosso corpo, que a gente já faz sempre. E esses soldados, a gente entendeu, foi ele consegue, com certeza são células que conseguem se conectar vibracionalmente alto, sem ser no medo, a energia do amor isso, mais elevada, com o comando que ele está recebendo. Então ele vai receber o comando, ele não vai só se conectar com a informação
conceitual, mental, né? Que a gente está colocando um paralelo com a mente. Ele vai identificar a vibração. Ele está falando que eu preciso matar o pulmão. Ele não vai lá matar o pulmão só porque falaram para ele. Ele vai parar e falar, pera, essa informação vem de cima, mas tem uma condição meio esquisita. E ele consegue achar novos caminhos para que ele não se sabote, né? E consiga... E ele vai informando as outras células que são soldados do sistema imunológico de que tem um erro, uma falha ali. E é o que a gente está fazendo hoje. É relembrando, informando os soldados que estão amedrontados, que do sistema imunológico antigo, velho, que trabalha no medo, que a gente precisa vibrar no amor, na confiança, na vulnerabilidade, na pureza, né? Na elevação da vibração e não na energia que só te destrói, que te tira, te rouba o potencial. Então, quando chegou o Covid, a primeira coisa que eu falei, eu não vou entrar, não vou fazer parte desse campo mórfico, eu me recuso, porque se você entra no campo mórfico, você pega tudo que está ali e você reproduz tudo que está ali. Então, imediatamente eu falei, vou trabalhar na outra vibração, vou trabalhar no outro lado, na outra ponte, né? E eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é sustentar a alta vibração. Em nenhum momento eu entrei nos movimentos apocalípticos, também não entro nessas questões de racismo, né? Porque eu acho que a gente valida a diferença e eu acho que a gente não deve validar a diferença, deve informar de uma outra forma, não deve identificar a diferença, né, as diferenças para a minoria. Eu acho que os negros têm um potencial enorme de voz, de corpo, de uma série de coisas que eles são muito melhores, né, e têm potencial. Isso tem que ser ressaltado, e não as condições precárias que continuam validando. Então eu não coloco foco energético em absolutamente nada que eu não queira materializar. Então eu não entro nesses movimentos apocalípticos que são do sistema e acabam fortalecendo o sistema. E não sai disso, né? Ele continua mantendo. Na verdade, a gente tem que fazer a quebra do sistema, vibrar diferente, fazer diferente. E isso não significa ser inconsciente, só estar pensando em dançar ou em transar. Isso é muito pelo contrário, significa ter consciência de que tudo isso que a gente está fazendo é para manter o campo alto, para poder realmente sustentar essa vibração para os demais soldados, né? Para as demais pessoas que estão aí, as células que precisam vibrar alto também. E cada um de vocês que vão fazer o processo da recodificação vão estar se comprometendo em ser um agente de transformação também consciente. E é isso que a gente precisa para não desencarnar em massa, para não entrar nos movimentos de desencarne em massa, né? Porque isso vai acontecer cada vez mais no planeta. Então a gente achou muito importante vir falar nessa live. Pode parecer a maior loucura da vida, isso tudo, essa analogia, essa maluquice, mas a gente sabe que vai chegar para vocês da forma como a espiritualidade quis, porque foi a forma como chegou pra gente, e vai ser mais fácil de vocês lembrarem disso e trazer para a realidade de vocês, né? É porque não adianta a gente achar que por mais que a gente se feche numa bolha, a gente ainda não vai ter o vírus ainda não vai ter acesso. É que nem a gente fala até dos processos espirituais. Por isso a gente fala tanto que não adianta você estar no medo, na tentativa de se proteger, você tem que vibrar alto, porque você vai estar no meio deles. A gente vai ter, o vírus ele vai estar entre nós, ele não vai sair daqui. Como outros vírus também, eles estão aí, outras bactérias, outros fungos e situações. O ponto é você estar nessa vibração para que você não traga ele para você não atraia, você não realmente se acople a essa campo vibracional desses seres, porque são seres, são consciências. E consiga identificar quando ele entra no corpo. O vírus entrou no nosso corpo várias vezes, né? E a gente identificou o momento do vírus entrar. E nessa hora você tem que subir o campo muito, porque você eleva o campo e ele é obrigado a sair. A vibração é incompatível. Então, identificar o momento que o hacker entrou foi fundamental,
para que eu pudesse ter ação rápida. Então é importante estar treinando essa agilidade. Na cura energética dos movimentos, a gente acorda todo esse potencial de resposta, de percepção do corpo, de conseguir ter um movimento rápido, identificar rápido, entender o seu corpo, se reconectar com ele. E dentro desse processo, é importante a gente olhar dessa forma. Não é uma aula de dança. É um despertar das consciências do nosso corpo. É a liberação do velho, é desenferrujar, é gerar movimento, é sair da estagnação. É tudo que a gente precisa nesse momento. É novos sinapses, novos caminhos, é acordar o cérebro, é atingir potencial. Né? E quando a gente acorda determinadas áreas, a gente vai acordando outras áreas também. Então fazer coisas diferentes, movimento. E outras formas de comunicação do seu corpo, né? Para ele poder informar e não ficar só naquela mesma estradinha, né? E se conectar mesmo com o dedinho, com o dedão, e com a bunda, e com a axila, e com um monte de coisa que a gente está desconectado e que precisa para estar nesse potencial também, né? Sim. E quando a gente fala de corpo físico, o Alan trouxe uma coisa muito legal, porque a gente está falando também de Samadhi muito, que é o sankalpa do nosso relacionamento, a gente quer realmente chegar no Samadhi, com o ato sexual. O Samadhi está muito relacionado com o momento da morte, né? E ele trouxe algo muito incrível em relação a isso, sim, né? Da importância do corpo físico estar no potencial, porque que a espiritualidade está pedindo para quebrar a crença da degeneração e trazer a consciência do rejuvenescimento. A gente estava conversando exatamente, aí cai no ponto que a gente ainda não falou do rejuvenescimento. E aí o rejuvenescimento também está distorcido porque fica só em cima do lado da capa. E quando a gente fala de rejuvenescimento, também é a nível celular, né? Então a gente não está, rejeitando a velhice, né? O processo de envelhecimento. Pelo contrário, a gente quer envelhecer no maior potencial. E a gente começou a entender que isso tinha total relação quando a gente fala do nascimento, da concepção, então a importância, né, do ato da concepção de estar no maior potencial e vibração, assim como na morte. Então essa forma de você se manter no seu maior potencial o maior tempo possível em vida, né? Então você está no processo de rejuvenescimento, aí você está nesse processo ativo, ágil, e não deixar que o seu corpo vá baixando, porque o que acontece com a velhice? Eu já não consigo mais fazer aquilo como antes. Eu já não sou mais o mesmo. Você começa já a materializar a sua própria deterioração e paralisação de todos os sistemas. Você esperar morrer, só que é você esperar morrer numa forma péssima, né? Sem conseguir sustentar, porque quando a gente entende que para subir energia e realmente ter essas explosões e essas ativações orgásticas e energéticas, você sente no corpo, não é uma coisa que fica só na fantasia. A gente quem sente, está fazendo os atendimentos à distância está entendendo, está sentindo, né, o correr da energia. Imagine uma ativação no ato sexual ou disparos orgásticos muito grande, e o processo da morte, que na verdade é o orgasmo, e que é o momento que você pode se iluminar, que é o que o budismo treina a vida inteira, né? A gente faz o POA para treinar para no momento da morte dar o salto e realmente se iluminar, podendo pular as etapas de passar pelos bardos, pelos 49 bardos, que seria também os umbrais que o espiritismo traz. E aí o Alan teve uma sacada muito fodástica, assim, né? Quando a espiritualidade deu essa informação para ela trabalhar o corpo físico e ela só trabalhar agora, focar na saúde, em quem tem potencial, é justamente porque são esses seres, essas células com potencial que vão ter a capacidade de baixar esses campos muito altos de energia, porque as pessoas vibrando na velhice, nessa situação, nesse padrão antigo, ela não vai ter capacidade de sustentar energeticamente esse campo muito alto. Inclusive, e aí foi nesse sentido que a gente falou da morte. Então faz sentido você fazer essa prática para que no ato da morte você consiga sustentar essa energia. Se for o momento da sua iluminação, você realmente tiver essa explosão,
você possa realmente sustentar e ir para o mais alto nível de desencarne, né? De vibração, porque aí isso vai determinar suas próximas encarnações. É no ato da morte que você já começa a nascer. Porque na verdade quando a gente nasce, a gente está morrendo, quando a gente morre, a gente está nascendo imediatamente. Então assim, na verdade, como é que você chega no samadhi, no desencarne, no ato da morte, se o seu corpo está deteriorado, se você não tem força, energia, né? Então, o que vai acontecer? A gente não vai morrer deteriorado mais. E isso era uma sabedoria do Egito antigo. A gente vai morrer no potencial energético. A gente vai envelhecer sim, mas a gente não precisa deteriorar para envelhecer e morrer. Então, essa informação que a espiritualidade trouxe também, que é para trazer o rejuvenescimento a partir do trabalho do corpo físico, é de extrema importância para quem está no caminho espiritual, porque a gente não se ilumina com um corpo enferrujado. Não dá para fazer isso, porque o corpo é o veículo da iluminação. E hoje foi sensacional a gente estar falando sobre isso, assim, entendendo o porquê dessas orientações, porque eu recebi poucas orientações, só que com um desdobrar disso, né? Porque quando a espiritualidade falou potencial do corpo físico, para uma pessoa como eu, que sou extremamente disciplinada, extremamente Caxias, é potencial, em todos os sentidos. E aí, tudo que veio do externo, né? De tipo, nossa, por que você está trabalhando isso? Mas você está se perdendo, mas que fútil. Como se consciência se perdesse, como se você pudesse mensurar o que está acontecendo espiritualmente dentro de mim, dentro do meu processo, né? De toda a caminhada. Então, tudo isso foi incrível para se entender o porquê que precisava quebrar tudo isso e trazer um novo de fato, né? E muitas coisas eu nem pensei, tipo, fui fazendo, até que as informações foram chegando e fazendo muito sentido. Quando é que eu ia achar que precisava fazer tudo isso para estar pronta para o Covid, né? Que o meu sangue estava sendo transformado por isso, que sexo tinha tudo a ver com esse momento por causa de Ojas. A gente não sabe, mas eu já parei de questionar a espiritualidade, perguntar o porquê. Eu simplesmente sigo. Então é importante para vocês entenderem que no momento do trabalho da cura energética, o que está sendo transmitido é toda essa experiência que vem trazendo consciência e tem uma força de aplicação. Então, o campo de consciência aplicado não é de uma pessoa que somente estudou as escrituras. É de alguém que colocou isso na vida e tem essa prática, tem essa integração, essa consciência, esse entendimento desde o núcleo celular. Então, por que a cura energética ela funciona com esse resultado tão absurdo de cura? Porque está sendo transmitido a partir de um campo aplicado, como eram as transmissões orais que sempre existiu dos mestres que a gente conhece, por isso a gente busca os mestres. Não que eu queira ser uma mestra, mas todo mundo que aplica real na vida e tem um entendimento disso, acaba tendo uma maestria e pode transmitir. É diferente de um mestre, de um professor. Então acho que é isso, né, mano? Até porque o que a gente falou ontem muito, não querendo me gabar, mas é o que eu falo, olha, é muito maluco, porque eu nunca estudei o livro, eu nunca estudei esses tipos de ensinamento, eu nunca estudei escritura nenhuma, e de repente a gente consegue se encontrar em várias situações, então reforça o que a gente está querendo falar, que não adianta só você ter a informação mental, a informação conceitual e estudada, e entender. Você pode entender, mas se você não consegue sustentar e realmente compreender... A vibração e ser isso na vida, né? Não adianta. E lá a gente explica que a gente já traz essa condição das nossas experiências anteriores. Então você já tem a maestria por tudo que você viveu antes e você já nasce vibrando isso. Gente, é isso.
Ai, meu Beijos. Deus. Faltou live, muita coisa pra falar. Muita coisa. E a gente quis vir correndo aqui, né? Porque a gente falou, isso exige a velocidade até hoje que a gente tem que passar, porque tá fresco, a gente viveu tudo isso em um dia, de manhãzinha, né? A gente falou, vamos correr, fazer uma live, porque é importantíssimo a gente transmitir tudo isso que a gente baixou Entrem hoje. no Telegram, para que a gente se comunique por lá também. Tem muito conteúdo que eu vou mandar e o Alan também gratuito para vocês. Amamos vocês também muito, muito. Quem puder, faça o atendimento, é uma bênção, é um presente vocês poderem fazer todos os atendimentos. Sim. Vai acabar. Beijo!